homem está à procura de Deus ou Deus está à procura do homem? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 10 em diante. Como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Tenho lido o livro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 até o versículo 19. Esta parte da Bíblia nos dá uma demonstração segundo a qual o homem está vivendo distante de Deus. Entretanto, surge uma pergunta por parte de muitas pessoas. Se é verdade que o homem está distante de Deus, então é porque existem tantas religiões no mundo, tantas entidades religiosas? Isso não refletiria que o homem está buscando a Deus e não que o homem tem se afastado de Deus, como a parte bíblica que acabamos de ler? Na verdade, pode parecer paradoxal que o homem esteja afastado de Deus e existam tão grandes religiões como também seitas. Segundo as estatísticas religiosas, existem 10 grandes religiões e cerca de 10.000 seitas ou entidades religiosas. Naturalmente, não vou citar cada uma delas e nem suas características, mas podemos anotar como religiões o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o confucionismo, o cristianismo, o shintoísmo, o jainismo, o sikhismo e outras tantas que não dá para se lembrar. Quanto às seitas, estas existem em maior profusão, como nós apontamos, cerca de 10.000 seitas, revelando que tantas seitas são decorrentes do gosto de cada pessoa. Por exemplo, há pessoas que integram seitas secretas, teosofia, rosacrucianismo, esoterismo, maçonaria e outras que vivem dentro de um certo segredo. Existem seitas afro-brasileiras, umbanda, quimbanda, candomblé, cultura racional e por aí afora. Existem seitas orientais, integradas na sua maioria por pessoas orientais que estão aqui no Brasil já há muito tempo. A Sechonoe, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Igreja da Unificação do Reverendo Moon, que vem lá da Coreia. E existem seitas que nós chamamos de pseudo-cristãos, mormonismo, Testemunhas de Jeová,
adventismo, ciência cristã, catolicismo e aí por afora. Então, era de se perguntar, isso não revela que o homem está à procura de Deus? É essa a impressão que muitas vezes a maioria do povo tem, que o homem está empenhado numa busca desesperada de Deus. Porém, a Bíblia, como acabamos de ler em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 19, afirma exatamente o oposto. Deus tem buscado o homem incessantemente, mas o homem foge dele. A história da Bíblia revela isso. A Bíblia conta a história de um Deus que ama e que está sempre correndo atrás da humanidade. Isso nós vemos no caso de Adão, quando Adão e Eva pecaram. Deus veio procurá-los no jardim do Éden. Adão, onde estás? Ele respondeu de longe, tímido. Ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi porque estava nu. Então, ao invés de atender o chamado de Deus, eles fugiram dele, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Está no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 8. Quando os filhos de Israel eram escravos no Egito, Deus ouviu o seu clamor e enviou um libertador chamado Moisés. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Isso você lê no livro de Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 7. E por fim, nós temos Jesus Cristo, o Deus eterno. No princípio era o Verbo. Fala de Jesus como um ser eterno. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, também declara o mesmo. Um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, a fim de revelar como Deus é e reconciliar a humanidade perdida com ele. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e ouviu a confissão de Zaqueu quando estava dentro da sua casa: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. Então Jesus veio à terra para reconduzir os pecadores a um relacionamento correto com Deus. E a Bíblia não deixa dúvidas de que Deus está buscando o homem incessantemente. Por exemplo, nós encontramos no capítulo 15 de Lucas 3 parábolas de Jesus. A primeira da ovelha perdida. 100 ovelhas, uma delas se perdeu. Em segundo lugar, vemos a parábola da dracma perdida. A mulher que tinha 10 moedas, uma se perdeu. A relação de 10 por 1, de 100 por 1,
E por fim, o homem que tinha 2 filhos. Um deles resolveu sair de casa. Todas estas parábolas de Jesus ilustram a preocupação de Deus que o homem se aproxime dele. A ovelha perdida, quando foi encontrada, o dono pô-la sobre seus ombros, contente. Chegando a casa, chamou amigos, vizinhos e disse-lhes: achei a minha ovelha perdida. E Jesus conclui: assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Entretanto, como dissemos, o homem não está buscando a Deus. Como dissemos na leitura de Romanos, insistimos no versículo 11 do capítulo 3, não há quem busque a Deus. Então diz a Bíblia Sagrada que o ser humano está não apenas recusando a Deus, mas retendo a verdade de Deus através de entidades religiosas que não se aplicam diretamente à Bíblia Sagrada, embora a citem, mas, no caso, sempre prevalece a vontade do fundador, que é tida como de autoridade igual à própria Bíblia Sagrada. Escute bem, meu prezado ouvinte. O fundador de seitas, eles se colocam como porta-vozes diretos de Deus, e o que ele fala tem tanto valor quanto tem a Bíblia Sagrada. Embora no último livro da Bíblia, capítulo 22 do livro de Apocalipse, versículos 18 e 19, haja uma proibição taxativa: quem acrescentar alguma coisa às palavras deste livro, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E quem tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte, da árvore da vida. E ainda neste mesmo capítulo 1 de Romanos, versículo 18, declara Paulo: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E Paulo ainda no capítulo 1 de Gálatas adverte: se um anjo descer do céu, seja ele chamado Moroni, chamado Nefe, ou tenha qualquer outro nome, se um anjo aparecer do céu e pregar outro evangelho, seja anátema. Então o que se vê do homem é reprimir enfaticamente a verdade de Deus, e em lugar de um homem que deseja conhecer a Deus, a Bíblia mostra que foge dele, trocando a verdade da Bíblia pela sua própria palavra. E nós dizemos em conclusão que uma análise minuciosa da Bíblia revela sim que Deus procura o homem e que este, como fez Adão e Eva, estão fugindo da verdade de Deus. Abra seu coração. Jesus declara no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Busque a Deus com sinceridade, com verdade, como está em João 4, versículo 23 e 24. Amém.